implícita, a gente precisa de saber primeiro o que é uma função implícita. Então, um exemplo clássico de identificar funções implícitas é quando a gente tem uma equação tipo essa aqui, ó. X² mais y² igual a 4. Se a gente for olhar isso aqui são todos os pontos que equidistam da origem, 2. Isso aqui é a equação da circunferência de centro 0, 0, e o raio ao quadrado ali é 2 ao quadrado, ó. Então, isso aqui é uma equação de circunferência e tal. Então, poderíamos esboçar todos os pontos do plano que tem a mesma distância fixa da origem aí igual a 2. E aí a minha pergunta, ó, tem alguma função dentro dessa equação? Isso aqui é uma igualdade, uma equação. Tem alguma função aqui dentro? Tem. Tem função de x, tem função de y. Como a gente está acostumado mais a trabalhar com y como função de x, a minha pergunta é, tem alguma função f de x aqui, y como f de x? Ah, então vamos tentar isolar o y. Quem que vai ser o y? O y² vai ser igual a 4 menos x². Então, quanto que vai valer o y? O y vai valer raiz de 4 menos x² ou menos raiz de 4. Então, ele vale mais ou menos raiz aqui, ó. Então, a solução, quando eu tenho assim, y² igual a 9, qual que é a solução disso? 3 ou menos 3. Então, vale raiz disso ou menos raiz disso. Então, se a gente pensasse em termos de esboço, meu esboço vai ser bem precário aqui, tá, gente? Só para a gente ganhar tempo. Então, imagina que a gente está no plano cartesiano e a gente está esboçando uma circunferência. A gente, de raio 2, a parte de baixo da circunferência aqui, ó, querendo esboçar a circunferência correta, não vou conseguir. A parte de baixo da circunferência vai ser esse y negativo, menos raiz de 4 menos x². Essa aqui que a gente escreveu aqui embaixo, ó. E a parte verde aqui de cima, ó, essa parte aqui, imagina uma circunferência simétrica, bonitinha e tal. Essa parte aqui é a parte positiva do y, 4 menos x². Raiz positiva. Então, a gente tem duas funções escondidas na nossa equação. Então, isso aqui é função? Não, não é função. Por quê? Para cada valor de x, eu teria dois valores de y como imagem. Então, não é função. Certo? Ó, se o x vale 0, quanto vale o y? Mais ou menos 4, aqui em cima e aqui embaixo. Se o x vale... Eu vou ter dois valores. Agora, quando eu isolo o y, eu acho duas funções. A parte de cima da circunferência é uma função, a parte de baixo é outra. E a gente poderia derivar essa função aqui. Raiz, poderia. Poderia derivar essa função. E aí, opa, a hora que a gente fosse derivar aquela função raiz ali, ó, para que serve derivar aquela função parte de cima ali, que é uma raiz? Serve para achar o coeficiente angular da reta tangente, né? Imagina que eu estou com essa função aqui, eu estou procurando o coeficiente angular da reta tangente, a derivada vai me responder qual é o valor desse coeficiente angular. Então, eu poderia derivar essa função. Para isso, a gente precisaria lembrar da regra da cadeia. Por quê? Porque isso aqui é uma função composta, ó. A função de fora, a função mais externa, que a gente faz por último, é o elevar a meio. Então, eu teria que derivar ela primeiro. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse elevar a meio aqui, como é que eu derivo essa função em relação a x? A derivada ficaria meio elevado a menos meio. A gente derivou só a função de fora, ó. Função externa. Deriva tomba e subtrai 1 do expoente. Meio menos 1 fica menos meio. O que eu faço com quem está aqui dentro? É como se eu chamasse isso aqui de u. É como se eu chamasse isso aqui de u, ó. Então, fica 4 menos x². Eu repito quem está aqui dentro, vezes derivo quem está aqui dentro. Então, o que é a derivada? Quem que é a derivada de y em relação a x? Ficaria, esse menos meio é uma raiz no denominador. Então, aqui ficaria assim, ó. Esse 2 está multiplicando, ó, esse 2 está dividindo e esse 2 está multiplicando. Eu posso simplificar. Então, a minha resposta é dando menos x sobre raiz de 4 menos x². Então, isso aqui, ó, é a resposta dessa derivada. A derivada de y em relação a x deu isso. Ah, mas e se eu quisesse calcular da outra função, que era a função azul? A função azul só tinha um menos aqui na frente. O que ia mudar inteirinho na minha resposta? Ia ter um menos aqui, ó. Então, ia ter um menos aqui fora. Ah, mas de onde que é esse menos? Esse menos é como se ele estivesse aqui embaixo, ó. Então, se a gente quisesse derivar
antes de isolar o y como função de x, a gente descobriria que essa derivada aqui vale menos x sobre... Quanto que vale esse valor? Y. Aqui, ó, esse valor é y. Então, essa conta que eu estou querendo que a gente pense que a gente vai poder derivar implicitamente. O que que vai ser isso? Vai ser olhar para essa equação aqui, ó, x ao quadrado, mais... Quem que é o y ao quadrado? Ó, é a mesma equação que eu estava aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. É como se eu dissesse assim, olha, o meu y é uma função de x, que eu não quero escolher se vai ser a raiz, se vai ser a menos raiz, pode ser que dê trabalho para isolar o y como função de x, mas a gente sabe que o y e o x estão relacionados por essa equação, ó. Aquela equação lá da circunferência relaciona o y com x. Se eu atribuo um valor para x, eu descubro o y correspondente. E no caso aqui, a gente via que tinha mais de um caso, né? Mais de um y. Então, o que a gente está dizendo aqui? Eu posso pegar essa equação e derivar dos dois lados em relação a x. Derive em relação a x. Quem que é a derivada da soma? É a soma das derivadas. Então, a derivada de x ao quadrado vai ser 2x, porque a gente está derivando a soma. A derivada do ao quadrado ali vai ficar 2 elevado a 1. Eu nem preciso escrever o elevado a 1. O que eu tenho que fazer com f de x? Eu tenho que repetir esse f de x e lembrar da regra da cadeia. Derive a função que está ali dentro. Igual... Quem que é a derivada da constante 4? 0. Então, olha o que a gente está achando. Que no primeiro membro, 2f de x vezes f' de x. No segundo membro, vou passar esse 2x para o outro membro. Vai ficar menos 2x. Esse 2 está multiplicando, esse 2 está dividindo. Eu posso simplificar. Então, esse 2 está multiplicando dos dois lados, né? Então, olha o que a gente está concluindo. Que a f' de x está sendo igual a menos x sobre f de x. Uai, então, quem que é a f'? A f', observe que lá no início do exercício a gente fez o quê? Chamou o y de f de x, mas aquela f de x era só para a gente entender que o y varia com x. Não sei a cara, não me interessa se é raiz, se é menos raiz. O que eu vou voltar aqui agora? Para a notação do y que a gente tinha, olha. Então, quanto que vale dy dx? A derivada, o y era f de x? Era isso que a gente tinha lá em cima. Então, essa derivada aqui a gente denota f'. Então, vai ficar menos x sobre y. E a gente achou a derivada para os dois casos, para o raiz e para o menos raiz. Então, o que é muito importante em derivada implícita? Que a gente enxergue, dada uma equação assim, ó, x ao cubo mais y à quarta mais x vezes y igual a 5. Meu cubo tá ruim, né? Vou escrever x ao cubo mais y ao quadrado. Então, que equação que é essa? Diferente daquela lá que a gente sabia que era uma circunferência, isso é uma equação que relaciona x com y. Por exemplo, se eu falar assim, o x vale 0, quanto que vale o y? Mais ou menos raiz de 5. Eu escolho o valor para x, o y está relacionado. Como é que esboça isso? Não tenho ideia. Mas eu posso derivar implicitamente em relação a x. Então, eu posso falar assim, eu vou lembrar que o y está relacionado com o x. Então, quando eu enxergo aqui, eu tenho que enxergar que é como se fosse um f de x ao quadrado. Quando eu enxergo aqui, é como se fosse um x vezes f de x. Vamos mudar para cubo aqui, só para variar em relação ao outro exercício. Então, aqui, ó, eu estou com uma função x ao cubo. Aqui eu estou com y ao cubo. O y é uma função de x. Quando eu estou procurando quem é dy dx. É como se eu falasse assim, derive y implicitamente em relação a x. Então, é como se eu olhasse para cá e falasse assim, ó, isso aqui é como se fosse y igual a uma f de x. Então, uma f de x ao cubo. Aqui é como se fosse um produto de duas funções, um x vezes uma função de x. Como é que eu derivo? Vou ter que usar a regra do produto, porque é uma função x vezes a função y que depende de x. Então, isso aqui tem que estar no nosso pensamento. A gente tem que lembrar disso aqui o tempo inteiro, ó. Olhe para o y e enxergue uma função de x. No nosso exercício anterior, a gente pôde perceber claramente que dava para isolar o y como uma função de x. Ó. Ela era uma função implícita na equação, mas a gente conseguiu isolar as duas funções. A de cima é a raiz, a de baixo é a menos raiz. Nesse exercício que a gente está aqui, eu não consigo isolar o y como função de x. Ó. Não consigo, não é fácil isolar o y como função de x. Coloca o y em evidência, vai ficar um y quadrado, não dá para isolar. Então, a gente tem que aprender a derivar sem isolar. Então, é como se eu viesse naquela equação ali, ó,
e reescrevesse falando assim, ó, e aí eu não posso usar linha mais. Por que eu não posso usar linha mais? Porque o linha vai falar assim, se está derivando em relação a x ou em relação a y. E ainda daqui a pouco vai aparecer o tempo, por exemplo, em relação a t. Então, a gente tem que pensar que eu tenho que dizer qual é a variável que eu quero derivar. Então, eu vou falar assim, ó, derive em relação a x. Derive em relação a x. E lembre, olha o que tem que estar no pensamento, que o y varia com o x. O y não é constante. O 5 é constante. Agora, o y varia com o x. Então, a gente tem que vir aqui e falar assim, olha, quem que é essa derivada? Vai ser a derivada do x ao cubo em relação a x é 3x ao quadrado, pela regra que a gente conhece. Então, essa derivada aqui é velha conhecida. Quanto que vale? 3x ao quadrado. Derivada da soma, soma das derivadas. Essa derivada aqui, agora vai entrar, ó, 3 ao quadrado. O que eu derivei? O cubo, 3 ao quadrado. Aplicado em que lugar? Aplicado no y, e eu tenho que lembrar de derivar o y, que ele é uma f de x. Então, derive o y em relação à variável x. Agora, o último termo aqui dessa expressão é um produto. Então, eu vou ter que usar regra do produto. Quem que é a regra do produto para esse caso aqui, ó? Regra do produto aqui para esse aqui vai virar uma soma. A regra do produto fala que eu tenho que fazer soma, né? Assim, derivo primeiro, a derivada do x é 1. Repete o y, mais, repete o x, e deriva o y. Quem que é a derivada do y? É justamente quem eu estou procurando, é o dy dx, é derive o y em relação a x. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 0. Então, a gente já está bem perto do final do exercício. O que faltaria para terminar o exercício? Tem dy dx aqui, tem dy dx aqui. Então, tudo que tem dy dx eu vou deixar no primeiro membro, e o que não tem, eu vou passar no segundo membro com sinal trocado. Então, eu vou isolar o dy dx. Então, o derivar implicitamente, o segredo é, não esqueça que o seu y está relacionado com o x pela equação. Eu não sei qual é a cara da função, mas a gente vai derivar lembrando que é uma função. Ah, eu prefiro escrever f de x aqui ao cubo, como se fosse aquele nosso um polinômio elevado ao cubo. Aí eu derivo o cubo, repete de dentro e deriva de dentro. Então, isso aqui é a regra da cadeia. Derivou de fora, a função externa é o elevar ao cubo, repetiu o y, derivou o y. Então, agora fazendo isso de colocar no primeiro membro, ó. Só que eu vou colocar agora tudo de uma cor só aqui, ó, no primeiro membro. Então, ó, no primeiro membro, 3y² dy dx, mais, além disso, x dy dx. dy dx é que a gente está procurando. No segundo membro, que não tem dy dx, então fica menos 3x², esse mais y, que estava aqui multiplicando aqui, ó, 1 vezes y, vai para lá menos y. O que eu tenho que fazer agora? Colocar esse termo que eu quero em evidência. E aí, vai sobrar esse aqui somado com esse. E isso vai ser passado dividindo. Então, se eu vou passar dividindo, o meu denominador tem que ser não nulo. Então, eu vou ter que ter essa observação a fazer. E aí, a gente está perto do final do exercício, ó. Quem que vai ser dy dx? Dy dx está multiplicando 3y² mais x. Então, a gente está procurando quem é a derivada de y em relação a x. Implícita. Então, dy dx vai ser igual a menos, posso até colocar o menos em evidência se quiser, sobre 3, passar agora isso dividindo. Se eu passei dividindo, eu tenho que colocar a restrição de que isso aqui tem que ser não nulo, desde que isso aqui não seja 0, tá? Escrever mais bonitinho que é isso. Mas voltando lá no início do exercício, ó, dada essa equação que relaciona x com y, lembre que o y está relacionado, é uma função implícita do x, e derive o y em relação a x. O que a gente fez? Essa equação é verdadeira, então derivando dos dois lados, a gente tem uma nova equação verdadeira. E a gente usou a regra da cadeia para lembrar que o y é a função de dentro e o cubo é a função de fora. Agora aqui, ó, não tinha função composta, era o y sozinho, virou dy dx.